Oi pessoal, eu estou iniciando esse vídeo para a gente falar sobre o SCP-040 e o SCP-041. Por favor, não deixe de deixar seu like. Então, bora iniciar o vídeo, então bora lá. SCP-040. Nome: A Garota da Evolução. Classe do objeto: Euclídeo. Essa daqui é necessariamente uma garota de aproximadamente 8 anos de idade. Ela alega ter 8 anos de idade. Ela tem 1,11 centímetros de altura e pesa 20,7 quilos. Cabelos rosa, olhos, ela apresenta uma heterocromia, que no caso é onde ela possui um olho amarelo e um olho verde, sendo que ela possui cegueira em um dos olhos. A sua maior anomalia, ela consegue modificar a genética de seres e de organismos. Ela é um pouco limitada com o poder que possui, mas necessariamente ela pode mudar o padrão de cores, textura, pigmentação e também várias espessuras. Ela necessariamente possui um certo poder limitado, mas é claro que consegue ter um poder bastante grande para manipular a genética dos órgãos vivos. Ela conseguiu criar em si uma modificação bastante grande. Ela apresentou também uma certa fragilidade com fogo e várias coisas que tornam ela bastante frágeis. Ela foi encontrada na escola Costa Chaves, no Colorado, para crianças superdotadas. A princípio, tinham 13 alunos, e esse ataque ocorreu porque eles tinham uma pessoa tentando necessariamente matar uma pessoa da CIA que estava presente naquele recinto. Então, é um local onde ela foi encontrada. Ela apresentou ser um pouco intelectualmente superior a sua faixa etária de idade na qual ela condiz que tem. Ela também é muito talentosa e possui habilidades bastante incomuns, como a gente tinha falado para vocês, como mexer a genética do corpo humano. Ela foi capaz de trazer uma pessoa de volta à vida, usando apenas 3 ratos como cobaia. Ela não consegue utilizar nada com relação a seres microscópicos e ela tem uma certa dificuldade ao mexer com o genoma das plantas, mas ela consegue utilizar corpos mortos se ela utilizar corpos vivos em conjunto. Como eu já tinha falado para vocês, ela trouxe uma pessoa de volta à vida usando 3 ratos como base. Quando ela fez isso, a pessoa retomou uma consciência, mas ela não tinha total sentido do que ela tinha feito na vida passada. Essa pessoa apresentou o necessário estado de praticamente 8 anos de idade, sendo que ele não sabia nada do que se passava, como se realmente tivesse voltado no tempo e como se fosse uma pessoa velha com 8 anos de idade. Ele necessariamente não se lembrava de praticamente nada. Isso deixou a SCP-040 em estado de choque, onde ela se recusou a fazer novos experimentos. Ela possui um simbionte que ela criou, que era semelhante a um gato, na qual fica com ela o tempo todo, que ela usa de locomoção. Ela também criou uma bola necessariamente vivente com um gás mais leve que o ar, e ela está contida numa sala segura. Ela apresentou colaborar bem com os membros da fundação, respondeu as perguntas necessárias e está lá contido pelos membros da fundação para que eles cuidem dela. Necessariamente todos os testes que envolviam a SCP foram descartados e ela está sob custódia sobre os membros da fundação para mantê-la segura. SCP-041. Nome: O paciente difusor de pensamentos. Classe do objeto: seguro. Contenção: a área que ele está situado é na área de biopesquisa 12. Porém, essa daí é uma das áreas mais avançadas para deter necessariamente os SCPs mais perigosos. Mas por que necessariamente, se você olhar para ele não parece tão perigoso ainda, mas sendo que a classificação dele é segura? E eu vou explicar o motivo. É que, ao todo, necessariamente, a amplitude do alcance da habilidade desse SCP é gigantesca, aproximadamente 15 metros. E todas as pessoas que querem manter a distância desse SCP devem ficar 15 metros de distância dele. Então ele está nessa área por contenção, para impedir que as pessoas acabam descobrindo sobre ele. Ele é um ser do sexo masculino que teve meningite, e uma meningite bastante poderosa nessa mente, que acabou quebrando todo o seu sistema nervoso e todas as partes do seu cérebro, deixando ele no estado vegetativo. Ele precisa de um tubo gástrico e também de um tubo de respiração para fazer com que ele faça trocas gasosas e também sua alimentação. Ele está nesse estado há bastante tempo e a sua contenção é bastante simples. É basicamente ter que estar um cuidador lá com ele, que tem que assistir televisão
porque o SCP ele consegue trocar de mente com a pessoa, então não necessariamente trocar, entrar na mente da outra pessoa. Então quando a pessoa entra lá para assistir, o SCP consegue assistir através da mente dessa pessoa. Esse SCP, ele de forma direta, ele não responde, ele necessariamente consegue entrar na mente das pessoas e tentar se comunicar através dessa forma. Ele necessariamente pode manipular as pessoas a assistir programas que normalmente elas não gostariam, mas que ele quer assistir. E ele varia esses programas que ele assiste, né, na mente de outras pessoas. Ele assiste praticamente desde desenhos a filmes de terror, que são bastante violentos. Entrar na mente da pessoa, a pessoa deve ter uma linha de pensamento por vez. Ele conseguir entrar na mente da pessoa para tentar ver. Para ele pode passar informações e imagens, porém são mais difíceis quando a imagem está em movimento, uma imagem de uma lembrança. Quando a pessoa tenta se lembrar dessa imagem, ela tem que deixar sua mente limpa para o SCP tentar preencher a lacuna. Ele também foi difícil tentar colocar essas imagens, principalmente em rosto de pessoas, que são bastante difíceis para o SCP tentar se lembrar, mas ele consegue se comunicar com várias pessoas naquele raio de alcance de 15 metros. E, ao princípio, mesmo mentalmente, não foi dito, ele não conversa muito e também ele não disse como a sua anomalia acontece. Ele simplesmente, até mentalmente, ele não fala como ele conseguiu isso. Todos os métodos dos membros da fundação para tentar adquirir essa informação foram todos infrutíferos. Ele necessariamente não é de conversar muito, mas ele apresenta um senso de humor bastante elevado, já que ele necessariamente interfere na conversa dos outros para dar sua opinião. Então é um SCP que, embora esteja em seu estado, ele acaba conversando com as pessoas telepaticamente. Ele não sai de lá e está em seu estado vegetativo, cuidado pelos membros da Fundação SCP. E esse é o SCP-040 e o SCP-041. Você gostou? Se você assistiu até aqui, dê seu like e se inscreva no canal, que é muito importante. Obrigado por você assistir até aqui. Confira os outros vídeos do canal, que é muito importante. Obrigado, valeu por tudo e tchau.